alegria estar aqui com vocês hoje, mesmo para falar de um tema que tem deixado o nosso coração um pouco ansioso e aflito, mas é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, para conversarmos sobre esse momento que nós estamos vivendo, e por essa razão, como foi prometido, para todas as escolas parceiras da Educa, toda vez que acontecesse algum evento importante ou algum fato que exigisse, né, ou que demandasse um momento especial, um momento que nós entendêssemos que precisávamos estar aqui para conversar com a nossa rede, nós abriríamos essa aula extra. E hoje, essa aula também é aberta para todos os convidados, então várias escolas que não são da Rede Educa, por ser do Clinge ainda, mas que estão participando hoje como convidadas da aula. Então, para começar a nossa aula sobre esse tema tão importante, eu vou convidar aqui o nosso embaixador da Educa, meu amigo, sócio, psicólogo, palestrante, Rossandro Klinger, para nos apoiar, nos ajudar aqui nessa conversa que será incrível. Fala, meu irmão, Rossandro. que alegria, bom dia. Uma alegria. Beleza, primeiro, eu queria reforçar o que já me falou. A gente tem um compromisso muito grande em entregar o que há de melhor da educação socioemocional para todo o Brasil, e a gente sabia que, num momento como esse, em que a dor chega nas escolas, a gente não poderia não deixar de dar uma resposta para a nossa rede de escolas. A gente resolveu, inclusive, fazer essa live da Escola de Educação Parental aberta para contemplar outras escolas que não são da Educa, ou do Grupo Inspira, que vai estar com a gente aqui também junto à noite, e também escolas públicas, enfim, porque eu acho que todas as pessoas estão aqui para consolar. E eu quero já chamar aqui um parceiro, uma pessoa que eu admiro pessoalmente como ser humano, com a história de vida dele incrível, para que vocês possam entender quem a gente convidou aqui para conosco conversar. Meu amigo André Aguiar, venha, é uma alegria e uma honra te receber aqui. Você sabe do carinho que eu tenho por você, da admiração que eu tenho por você, né? Por sua mãe, a dona Filipa, minha fã, né? Então, tá assim, assistindo, André, tá assistindo, né? Dona Filipa, um beijo no coração. Estou com compromisso de passar uma noite aí para a gente se conhecer pessoalmente. A gente vai conseguir encaixar essa agenda aí em Niterói, com certeza. André, você é uma pessoa que há muito tempo, embora tendo ido para o que há no estado da arte e da engenharia, você começou a se apaixonar pela educação, e como alguém que se apaixonou pela educação, você também começou a entender da contribuição que você poderia dar de forma mais arrebatadora nisso. E eu queria, antes da gente começar a conversar, que você rapidamente contasse seu percurso e da Inspira, que é a maior rede de educação do Brasil, que André está à frente, que tem 104 escolas, é a maior rede de educação do Brasil. E André começou como professor, diretor, até chegar nesse lugar. Então ele tem todo o percurso. Ele só não foi porteiro de escola, mas ele tem um percurso inteiro da educação. Me conta um pouquinho dessa trajetória para a gente entender aqui quem vai estar com a gente falando hoje à noite. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Boa noite, Rossandro. Boa noite, Jaime. Boa noite a toda a família da Educa. É uma honra, um prazer estar aqui. Boa noite, minha mãe, que está aí acompanhando. Mas eu só não fui porteiro porque eu não tenho o dom de saber o nome e sobrenome de todos os pais e alunos, porque esse dom só os porteiros têm. Verdade, esse dom eu não tenho. Mas, sim, eu falo com muita honra, assim, com muita alegria. Eu venho de uma cidade muito, muito pobre, que é São Gonçalo. Venho de uma família que não teve a oportunidade de estudar, né, ao longo de toda a vida. Minha mãe, Dona Filipa, estudou até a 4ª série primária. Meu pai não teve a oportunidade de estudar, mas eu aprendi muito, muito com meus pais, né? Ao longo dessa vida, eu tenho aí a honra de estar à frente da Inspira, né, com 104 grandes escolas, passei pela fundação de outros grupos também, vindo de uma família que não teve a oportunidade de estar tanto tempo nas escolas, mas estudei em escola pública até a entrada do meu ensino médio. Quando eu fui entrar no ensino médio, eu tentei ir para a Marinha, porque eu ia ter que trabalhar, né? Não consegui ir para a Marinha, mas consegui bolsa numa escola particular lá de São Gonçalo, da minha cidade, muito boa na época, e de lá eu fui aprovado para o IME, Instituto Militar de Engenharia, para o ITA,
e tive a minha vida transformada ali. E desde então mesmo, eu me dedico à educação, porque quando eu tinha exatamente 1 mês de faculdade, eu comecei já a dar aula e participei de um grupo que originou uma grande rede de escolas do Rio de Janeiro, que é o Elite. Então, eu brinco que eu nunca saí da escola, né? E ali eu, né, fui professor, coordenador pedagógico, coordenador financeiro, diretor administrativo, diretor-geral de unidade, diretor de rede. Depois eu fui diretor de operações de uma outra grande rede de educação, até que eu decidi fundar a Inspira, com um propósito de perpetuar o legado de grandes escolas. Essa é a nossa missão do Inspira, porque eu tive a minha vida transformada por uma escola que existia no Rio de Janeiro na década de 80 e 90, chamada Impacto, uma das melhores escolas que o Brasil já teve. E o Impacto hoje não existe mais. Quer dizer, uma escola que ajudou a transformar a minha vida e de tantos outros jovens e suas famílias, essa escola não existe mais. Então, eu trouxe como missão para a Inspira perpetuar o legado, né? Essas grandes escolas têm que durar para sempre e têm que durar como são. Então, eu gosto de dizer que hoje nós temos 104 grandes escolas e escolas diferentes, né? Cada escola contendo ali o teu projeto de ensino, a tua história, os seus valores, a essência da comunidade escolar. Comunidades escolares diferentes possuem expectativas e histórias diferentes, isso precisa ser respeitado. E a nossa missão aqui é cuidar da gestão, cuidar da infraestrutura, cuidar da parte de suporte, né, cuidar da mantenedora da escola para poder preservar o ambiente pedagógico, o ambiente de ensino inalterado. Essa é a nossa visão, a nossa missão aqui, e graças a Deus a gente está aí conduzindo essa história. Que coisa boa, amigo. Eu estou vendo aqui as nossas escolas, as suas, as nossas da Educa, todas aqui entrando. Não sei se meu amigo Jaime já está aí pronto para entrar com a gente novamente. Se tiver, entra aí, meu amigo Jaime. Estou aqui firme e forte. Seja bem-vindo, é assim mesmo. Agora a gente muda aqui a tecnologia, por incrível que pareça, vê como é que a gente está vivendo novos tempos. Eu queria aproveitar já para provocar essa conversa para a gente, para o nosso tema, inclusive, gente. Antes de saudar, já saudei o André e agradeci, né, por ter essa fera aí aqui na nossa, falando para a nossa rede também. Não só falar em adaptação, mas falar nesses novos tempos. Estou eu aqui falando do celular, mudei um computador. Meu computador é um computador, digamos, um bom computador, né? Eu acho que isso é o suficiente para falar. É um computador excelente, com uma boa internet, mas eu mudei para o celular e estou usando uma tecnologia melhor do que a tecnologia do meu computador, apesar de serem da mesma marca, e o computador, inclusive, é muito mais caro do que o celular. E são novos tempos, novas adaptações, tempos que nós precisamos ir voltar, porque muitas certezas que nós tínhamos parece que não fazem mais sentido agora. E hoje nós nos deparamos com uma realidade, que é uma realidade que não era tão comum no Brasil, uma realidade de temor, de apreensão, que nós estamos experimentando. E nunca imaginaríamos que, após viver um bom tempo de guerras de fake news e de narrativas dentro das redes sociais, que afetaram famílias, afetaram as relações sociais, agora a gente vê a escola também sofrendo para lidar com uma onda de boatos, fake news e também de formação de comunidades com propósitos não tão nobres dentro da internet. E agora a escola que já tinha que lidar, além dos muros dela, lidando com a comunidade de grupos de WhatsApp de pais, lidando com a influência digital que vinha afetando a sua comunidade, agora a escola tem que lidar também com um mal que é talvez o maior mal social dos últimos 5, 6, 8 anos, que são as fake news e os boatos também. Então, mas a gente não está aqui para avaliar, né, André Rossano, fake news, o impacto disso. A gente está para falar em como a comunidade escolar pode se unir, se fortalecer, acolher as dores também. Eu fiz essa semana uma conversa com a Rede Inspira, porque 60 mil pais, né, André?
lá com a 60 mil gente. pais. Exato. E eu abri falando uma coisa que foi de improviso, e eu queria jogar essa bola para vocês, para a gente emendar esses dois papos, falando que quando eu... antes de ser pai, eu era um homem que carregava um coração, e depois de me tornar pai, eu passei a ser um coração que carrega um homem. Então, a gente também tem que acolher a dor da família, a apreensão da família, e saber o que a gente pode dizer para a família agora, nesse momento. André, Rossandro, com vocês. Simbora. Bom, Tá. eu acho que André, que tem essa experiência enorme, Jaime também, como executivo de escolas há muito tempo, e eu que falo para escolas há muito tempo. De fato, Jaime, a gente nunca imaginou que a gente estaria aqui falando sobre uma coisa que é tão comum nos Estados Unidos. E a gente sempre via como notícia longínqua, como quem, por exemplo, fica vendo o conflito árabe-israelense, sempre como se fosse uma notícia longínqua. Nós nunca imaginamos que coisas assim chegariam no nosso quintal e gerariam uma dor para a família. E você falou uma coisa muito importante. Nós acolhemos a angústia da família, nós entendemos que a família está angustiada, entendemos isso. E, ao mesmo tempo, sabemos que, nesse momento, nós precisamos entender que escola e família sempre foram, mas reafirmamos isso, parceiras, inclusive neste momento. Porque todas as escolas estão tomando todas as medidas possíveis e cabíveis para melhorar o nível de segurança, de acesso à escola, mas, ao mesmo tempo, com o cuidado de nós não ficarmos reféns agora de datas programadas por pessoas que querem gerar o caos naquilo que você sabe que eu gosto muito de dizer, né, Jaime? O último bastião da nossa civilidade, que é a escola. Se a escola entra nesse universo, nós veremos uma certa decadência social muito significativa. E é importante que a gente entenda, a gente sabe que cada pai vai escolher, por exemplo, se sexta-feira vai ou não levar o filho para a escola, é uma escolha muito pessoal. Não obstante o fato que todas as escolas e medidas governamentais, locais e nacionais estão sendo tomadas nesse sentido, é sempre uma escolha pessoal. E nós temos que entender isso para que a gente possa aproveitar esse evento, que eu acho que, como tudo na vida, nós podemos aproveitar para repensar a relação com os filhos. Eu estou observando os filhos, eu estou percebendo nuances do comportamento para não somente que meu filho não seja vítima disso, mas não seja um algoz, não tenha um comportamento como esse. Será que eu sei exatamente o que meu filho faz à noite no quarto? Será que ele não está também nesses jogos, dentro dessas redes? Então, esse cuidado com o coletivo, mas também com o individual, que é o reflexo desse coletivo, que é uma das coisas que a gente que faz a Educa tem muito cuidado com a escola de educação parental, que é justamente entender que os pais fazem parte da jornada da escola e que não nos cabe acusar, mas nos cabe acolher e estender as mãos, né, André? Não, exatamente. Esse é assim, os pais estarem aflitos, angustiados, preocupados com o que está acontecendo ou com o que pode acontecer com seus filhos, isso não é novo, não é de agora, sempre aconteceu. O que é novo, talvez, é essa facilidade de acesso a ruídos, a informações que não trazem uma mensagem correta ou segura. Então, a primeira mensagem que a gente tem levado para todas as escolas e para as famílias é, primeiro, todas as escolas têm que ter a sensibilidade de entender que a angústia, medo, faz parte da relação entre pai, filho e escola. Sempre foi assim, sempre será. E ainda bem que é assim. Significa que os pais amam seus filhos e estão preocupados. As escolas têm que ser sensíveis a isso. Mas o que a gente pede para as famílias é momento da gente abaixar os ruídos, né? Não dar a atenção para os ruídos, para a gente poder focar no sinal, na mensagem principal. Então, não é momento de vigilância, é momento de vigília. Né? Eu tenho dito muito isso para a turma. Não é momento da gente colocar concertinas em todas as escolas, seguranças armados na porta. Tudo aquilo que aumenta a segurança do portão para fora tem que ser feito e, felizmente, as escolas estão fazendo. Até escolas públicas, os estados estão, dentro das suas possibilidades, dando atenção, as polícias militares do Brasil inteiro, e eu posso falar como Inspira. A Inspira tem escolas em 19 diferentes estados. Em todos os estados, a polícia está dando toda a atenção, todo o carinho, com gente qualificada, com gente
com gente correta, mas a gente tem que cuidar também, ou seja, além da segurança do portão para fora, a gente tem que cuidar da segurança do portão para dentro, porque não adianta nada a gente ter aquela blitzkrieg para defender o dia 20 de abril e no dia 21 de abril, não, está tudo certo, vamos voltar cada um a viver isolado no teu mundo. Então, vamos abaixar, assim, qual é a diferença da vigília para a vigilância, né? Na vigília, você fecha os olhos, você olha para dentro de casa, para dentro da família, para dentro de você e procura ouvir aqueles sinais que no ambiente ruidoso você não ouve, né? Dia 20 de abril, para quem não sabe, né, quando faz aniversário, né, o massacre de Columbine lá nos Estados Unidos, que todos os anos, quando se aproxima de 20 de abril, há uma certa preocupação adicional por conta da proximidade da data. E eu já tive a oportunidade de ler, né, em detalhes o depoimento das famílias das duas crianças que causaram, né, que foram os agentes do massacre, e as duas famílias falam, meu Deus, eu jamais esperaria isso, né? Então, a família das vítimas jamais esperariam, mas as famílias dos autores também jamais esperariam, né? Então, acho que é momento de vigília. Eu sempre peço isso para as famílias, que cobrem das escolas e contem que as escolas estão cuidando da segurança do portão para fora e estão olhando para dentro. Mas a escola, às vezes, está olhando para 1.000 crianças, um professor está olhando para 30 crianças numa turma, enquanto que pai e mãe, às vezes, têm 1 ou 2 filhos em casa. É muito mais fácil você olhar para 1 ou 2 filhos do que você olhar para 1.000 crianças ou para 30 crianças. Então, estamos todos juntos, sofrendo juntos, preocupados juntos e agindo juntos. Eu acho que essa é uma mensagem positiva. Escolas e famílias estão todos preocupados e agindo juntos. Eu acho que isso é uma boa constatação. Com certeza. Essa observação que o André faz, né, Jaime, é tão importante que eu quero reafirmar, dizendo mais uma vez, é muito mais fácil para um pai e uma mãe, uma avó, uma tia, aquele que tem essa linda função de educar, observar seus filhos, netos, no cotidiano de uma família, nessa vigília que você tão metaforicamente bem colocou, ou seja, de olhar para dentro desse lugar, para não ter uma narrativa, eu nunca imaginei que meu filho fizesse isso, e acontece com coisas até mais simples, né, André? Quando a gente vai lidar com casos de bullying, que aquele que provoca o bullying, a família fica surpresa, mas meu filho é tão quieto em casa, é tão bonzinho em casa, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso, e isso é falta de observação, e a gente não está aqui ao dizendo isso que a gente está culpando o pai, não, a gente está apenas dizendo assim, a gente entende que é boleto, é corre-corre, é competição, é mercado de trabalho, é ChatGPT 4, é tudo ao mesmo tempo agora, e filhos, mas eles são a prioridade. Se eles funcionarem, tudo o resto vai ter sentido. Então, quando a gente tem essa atenção para com eles, nós conseguimos resolver muitas das dores, ou evitar muitas das dores que a gente pode ter, tanto no adulto, como na sociedade, como na escola, né, Jaime? Sim, Rossandro. Inclusive, Rossandro, nós da geração X temos uma mania. Quem disse que eu sou da geração X, Jaime? Quem disse a você que eu sou da geração X? Controvérsias. Eu já até me perdi, eu não sei nem que geração. Nós que nascemos antes dos anos 80, melhorou, né? Fica ali no range, entrega muito bem a idade. Nós cometemos um engano terrível em injustiça com as mães e pais do passado. A gente tem mania de dizer que era criado largado. Fala assim, não, na nossa época a mãe deixava a gente ir embora, fazer o que queria, estava tudo bem. Isso não acontecia dessa maneira. A mãe sabia onde a gente estava. Quantas vezes a mãe e o pai iam no portão para dar uma olhadinha escondido, mas sem querer ferir a nossa intimidade ou criar um ridículo para a gente, olhava, pedia para alguém de dentro da casa, alguém da rede de apoio, para olhar se você estava onde você disse que estaria, ou os lugares que você corriqueiramente estava. Os pais do passado também faziam isso. Qual que é a grande diferença? É que naquela época, se a gente não voltasse para casa nos checkpoints, meio-dia, 2 horas, 6 horas, 11 horas ou 10 horas para dormir, não tinha essa opção.
Se não chegar, eu não vou nem dizer o que acontecia aqui para as mães atuais não terem ideia, entendeu? Mas era muito difícil. E as mães e os pais não abriam mão, porque aquele checkpoint, chegar na hora do almoço, sair de tal hora, chegar a tal hora da escola, era a forma como que eles tinham para regular a nossa rotina e saber se estava tudo bem. Sim. Hoje em dia, os pais não conseguem fazer isso porque o mundo está dentro do quarto dos nossos filhos. Nós vivemos pela primeira vez diante da geração do quarto, como diz o livro do meu amigo Hugo Monteiro, de Pernambuco, que nasceu em Campina Grande, Rossano, mas se diz pernambucano, e aí não é um problema. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Tem nada a ver com isso. Vivemos hoje diante da geração do quarto, que o mundo veio para dentro desse quarto e os pais não conseguem ter total vigilância. Mas o André nos apontou uma coisa muito importante, uma ação importante, e ele mandou aqui isso que ele acabou de falar, ele me falou no áudio no domingo à noite. Apreensivo, já, André, a gente conversando sobre essa questão de que para uma família é muito mais fácil olhar 2, 3 filhos do que uma escola que tem como 1.500 alunos, ou 600 alunos, ou 200, não importa o tamanho da escola, é mais fácil. Só tem uma particularidade, que até então a gente olhava também fazendo checkpoints digitais. A gente olhava, passava um olhinho do que o filho estava fazendo, até que a gente descobriu o Alt Tab e viu que não necessariamente o que a gente vê quando entra no quarto deles não é o que eles estão fazendo, eles são rápidos em fazer o atalho para mudar a tela. Nós também não temos tanto acesso à jornada digital deles no celular. Então, o que nos resta fazer? Sair do checkpoint digital, olhar de vez em quando o que o nosso filho está fazendo, checar eventualmente quais são os jogos que ele está consumindo e fazer isso em 100% do tempo. Olhar o tempo todo, checar, olhar diariamente. Infelizmente, aquilo que eu falei quando eu entrei, porque eu caí, que minha internet estava horrível, não sei se está tão boa agora, é que a gente precisa se adaptar. E para essa nova realidade, tem que olhar o tempo inteiro. Então, o que o pai pode fazer para ajudar a escola agora? Checar o tempo inteiro as atividades digitais, inclusive olhando as comunidades que os filhos estão frequentando, né, gente? É muito importante. Eu queria fazer um comentário, Jaime, em cima do que você trouxe, porque antigamente os pais sabiam onde seus filhos estavam e com quem estavam. E sabiam quem era o pai, a mãe e a avó. Mas estava jogando bola com o João, filho do Pedro, cunhado de não sei quem, né? Hoje, as famílias não sabem com quem as crianças estão, né? Tudo que sabem é que estão trancadas nos seus quartos ou na sala, jantando com o celular na mão, mas não sabe com quem está. Você fez um comentário, uma brincadeira com o teu celular. A última vez que eu fui ao cinema com a minha esposa, tem tempo, tem uns 4 anos. Depois a gente acabou indo menos, né, porque o nosso filho entrou numa idade que ele não curtia muito cinema, agora que ele está voltando. Né? Você vê, a minha rotina com a minha esposa ela mudou por completo depois que o Arthur, nosso filho, nasceu. Mas eu lembro que a gente foi num cinema, tela IMAX, aquela tecnologia toda, e era um filme chato, e na nossa frente tinha um grupo de 4, 5 adolescentes que estavam vendo outra coisa pelo celular. Eles estavam no cinema com a maior tela, com a maior tecnologia, eles estavam no celular, porque é um filme chato, ou até ficou grande demais para eles, e eles já estavam fazendo outra coisa. O que eu acho que é importante para as escolas, e aqui aproveitando que a gente está tendo a oportunidade de poder falar também, né, com famílias, com pais e também com educadores, o que eu sempre trago essa mensagem, o que é muito bacana é que a gente está num tema, numa situação, numa fase da sociedade que talvez faz tempo que a gente não tenha escola e famílias tão alinhados, né, tão do mesmo lado, tão juntos, com uma preocupação única. É natural que as visões não sejam necessariamente únicas. Né? Eu já dirigi uma escola com 3.000 alunos. Né? Eu tinha 2.000 famílias diferentes, que tinham visões completamente diferentes de como reagir a um assunto. Então, sempre que eu conversava com a família, com a comunidade escolar, eu falava, gente, relação família-escola pressupõe confiança. Então, se entre vocês já é natural que não haja convicções de como fazer
ou como agir numa determinada situação, confiem que na escola tem gente muito técnica, muito qualificada, que só está estudando esse tema, que só está se dedicando a esse tema, né? E o que a gente tem visto é uma sensibilidade das escolas ante a angústia das famílias e uma confiança das famílias diante das reações e ações das escolas. Eu acho que essas ações de ambos os lados têm sido muito acertadas e eu estou muito otimista de que eventos como esse, né, ou preocupações como esse momento, são oportunidades que não são tão recorrentes, mas são oportunidades de aproximar ainda mais escola e família. Porque quando essa aproximação acontece, aí a educação das nossas crianças, a mágica, ela acontece. Aliás, essa é a variável, né, André, que a gente vê em qualquer pesquisa sobre o que aumenta o desempenho escolar e o equilíbrio emocional dos filhos é o grau de aproximação dos pais com a escola e na vida escolar dos filhos. Quando aquilo que eu acho importante, por exemplo, a relação com Deus, a relação com a escola, os filhos percebem que os pais acham que isso é um valor importante, eles também acham isso um valor importante. E quando você falou assim, André, que os pais hoje não sabem onde os filhos estão, tem histórias que a gente escuta que são absurdas, né? De eu estar na casa de um amigo e assim, esse é o amigo do meu filho. Ele vai dormir aqui? Não, ele está há 3 dias aqui, os pais não sabem nem onde eles estão. Imagina se você tem um filho e você há 3 dias não sabe onde ele está. Como o Jaime falou, aqueles checkpoints, né? Cadê você? Eu me lembro quando a minha mãe saía na rua e fazia Rosandriga, aquela desmoralização, mas era cadê você que você não veio na hora que a gente determinou. E aí teve uma pessoa que colocou uma coisa aí que eu achei muito importante, que ela, numa palavra, disse uma coisa que a gente fala muito, assim. A autoridade, ela é atemporal. A autoridade de pai, de mãe, de avó, de tia não muda com as mudanças tecnológicas do tempo. Nós podemos fazer algumas, por exemplo, concessões. Por exemplo, quando eu era adolescente, 10 horas era hora de voltar. Hoje é meio que hora de sair. Ok, mas tem que ter uma hora de voltar. Pode até ser que eu altere isso, mas tem que ter uma hora de voltar, tem que ter satisfação, tem que responder meu WhatsApp. Eu estava conversando com alguns adolescentes semana passada, André, que vieram aqui ensaiar umas músicas para cantar comigo, né? E aí os pais começaram a ligar para eles. Eu digo assim, atenda, porque isso é amor e isso é cuidado. Não tenha vergonha, porque isso significa que é uma pessoa que cuida de você. E um disse assim, inclusive, Rossandro, eu agora estou com esse relógio aqui, porque quando meu pai passa o WhatsApp, ele vibra. Eu só vi pro meu pai, porque ele um dia pegou no celular, para que eu comprei isso se você não me atende? Eu disse, isso é que é um pai que está presente. Porque, afinal de contas, isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, amor e afeto. Então, você disse uma coisa muito importante, nunca, lamentavelmente por causa do tema, né, nós não tivemos tão alinhados. Nós temos que aproveitar esse alinhamento para que a gente continue esse alinhamento com um projeto muito maior, que não é somente da gente cuidar do dia 20, é cuidar da jornada educacional e da jornada do desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes, porque esse é o maior bem que alguém recebe de Deus. Se nós temos talentos a multiplicar, esse é o talento por excelência que nós temos que multiplicar a vida que chega em nossas famílias. E esse é o compromisso, tanto de todas as escolas da Rede Inspira, muitas das quais já têm Educa, e das nossas parceiras aqui que estão, e muitas escolas. Educador, de um modo geral, ele tem um compromisso profundo com a alma humana, né? Então a gente quer reforçar que esse momento é um convite e, ao mesmo tempo, uma intimação da vida para que essa parceria fundamental entre escola e família seja ainda mais apertada. Por isso, inclusive, que quando a gente criou a Educa, nunca foi uma opção a gente não fazer uma solução que também incluísse a família. E a gente sabe, André, que existe muito preconceito, existe muita preconceito quando eu digo, poxa, eu vou fazer um curso para aprender a ser pai. Não existe nem manual, nem curso para ser pai. Mas o que existem são conteúdos numa trilha organizada que ajudam a gente a lidar com coisas novas. Inclusive para as escolas que não são parceiras Educa, que estão nos assistindo, está aqui o QR Code do nosso WhatsApp, tá? Pode chamar a gente aqui para, se quiser receber mais informações sobre a Educa, está disponível aqui na tela para vocês. E, André, a gente
nunca passou pela nossa cabeça fazer uma coisa sem a família, porque não adianta só colocar mais um livro na mochila do aluno. O Rossandro sempre fala isso em palestras. Era mais um conteúdo. E a gente percebeu, quem ainda não percebeu, gente, o mundo está inundado de conteúdo. O que nós precisamos são de experiências, momentos práticos para poder nos fortalecer como ser humano. E não é só o jovem e a criança. Inclusive, os bebês, as crianças da educação infantil, precisam ser estimulados em relação a valores e em relação à forma como lidam com as emoções. Por incrível que pareça, a gente acredita sempre que as coisas acontecem lá na adolescência, ou quando a criança vai virando adulto, né? Vira adolescente, vira jovem, vira adulto, mas muitos dos problemas, das coisas que precisam ser trabalhadas mais para frente, começam na primeira infância e na educação infantil. Foi uma das coisas, inclusive, que a gente corrigiu, sabe, André? Que a gente ia demorar bastante para lançar a educação infantil, a gente já lançou, porque falou, poxa, não dá para não cuidar da criança muito pequena, porque muitos pais, erroneamente, deixam para falar de valores, deixam para falar das emoções com mais sofisticação, quando as crianças crescem. E, às vezes, elas demoram bastante para amadurecer essas emoções. A gente precisa entender que isso é uma trajetória completa, né? Uhum. Cara, é muito legal você falar isso. Eu sempre comento quando eu converso com nossos pais, com as famílias, e quando eu converso com todo mundo, né, da minha família, do meu convívio social e tudo mais, eu sempre falo o seguinte, olha, se a gente tentar lembrar de alguma coisa da nossa escola até os nossos 6 anos, tenta lembrar, independentemente da idade de cada um. Ninguém aqui vai se lembrar da prova, do caderninho, do livro, não vai se lembrar nem da aula. Você vai se lembrar daquele dia que a professora botou todo mundo numa rodinha embaixo da árvore. Você vai se lembrar do dia que você estava jogando bola, caiu no chão, se machucou e ficou chorando na recepção. Você vai se lembrar do dia que você, né, o teu lanche caiu no chão porque um colega esbarrou. Você se lembra das experiências que fogem da rotina. Isso é o que marca, isso é o que vai lá a neurociência fala bem disso, né? Como que as experiências educam. Se isso vale para a escola, isso vale para casa também. Então, uma coisa que eu sempre falo para as famílias é: fujam da rotina. Você quer marcar alguma coisa no coração do teu filho? Faz uma viagem, vai acampar em algum lugar, pode ser pequeno o teu filho, pode ser grande, não importa. Faça uma experiência prepare uma experiência que vá marcar ele para sempre, e ali você planta a semente que você quer. Não permita que essas experiências sejam o dia que você brigou, o dia que você bateu, o dia que marido e mulher tiveram uma briga enorme, porque muitas vezes o que acontece é isso, a família está na rotina, e as experiências que marcam o coração da criança e ficam para sempre são experiências traumáticas, negativas, ruins. Faltam as experiências positivas. Então, agora é o momento de experiências positivas. E ali se planta a semente do amor, da unidade, da gratidão, da vigília, do acolhimento, do ouvir mais, do se aproximar mais, ler os sinais, né? É mais ou menos como aconteceu na pandemia. Quando começou a pandemia, algumas crianças assistiam a aula em casa, né? E aí o pai ligava para a gente e falava assim: poxa, mas esse negócio de videoaula não funciona, porque com 5 minutos de aula meu filho já fica agitado e começa a andar em casa. E aí eu falava assim: pai, saiba que na sala de aula é a mesma coisa. Mesma coisa. Com 5 minutos de aula, teu filho já levantava e andava na sala, só que você não sabia disso, você estava em casa, ou no trabalho, né? Então, aquilo que a gente prepara e planeja para o ambiente escolar, o que a família espera da escola, aquilo deve ser esperado no ambiente familiar também, né? E eu acho que é um ótimo momento para a gente refletir sobre isso. Inclusive, André, fazendo aí uma ponta entre o que o Jaime falou e o que você falou, ou seja, de que é importante a gente começar cedo, e por isso que a gente tem a coleção Pipas, né, Jaime, que é justamente para o ensino infantil, trabalhando nas virtudes, porque todas as pesquisas em neurociência mostram que nós temos uma janela de oportunidade até os 7 anos muito importantes para imprimir o que há de melhor no ser humano.
Inclusive tem uma teoria chamada teoria do imprinting sobre isso, ou seja, imprimir e construir essas potências para irem se desenvolvendo depois. E esse movimento, ele reverbera com o que você falou, André, sobre as memórias que a gente vai construindo. Por exemplo, a gente sabe que qualquer pai, se você levantar a mão assim, qual é o pai que morreria por seu filho? Todo mundo levanta a mão. Qual é a mãe que levaria uma bala para o seu filho? Qualquer mãe faria isso. Qual é a mãe que trocaria a própria vida pela do seu filho? A grande verdade é que nossos filhos não estão precisando que a gente dê a vida por eles, mas estão precisando do sorriso, do colo, do carinho, do acolhimento no cotidiano. Então, essas grandes expressões de amor que a gente acha que a gente daria, eu daria a vida para meu filho, ok, mas ele não vai precisar disso, não. Ele precisa de você olhando o celular dele, entrando no quarto, olhando, perguntando como é que ele está, vendo que ele está mais calado ou mais calada, percebendo sinais e sintomas de que alguma coisa mudou. É isso que vai salvar a vida do seu filho. Não é uma grande bala, são pequenas coisas que vão destruindo a família. Se você observa essas pequenas coisas, você realmente está dando a vida por ele sem precisar morrer, ficando vivo nessa relação. E só para reforçar o que você falou, André, dessa memória afetiva, nós como adultos passamos por isso, né? Eu já tive que me separar fisicamente do meu pai e da minha mãe, né? E a gente não lembra, quando a gente está no velório do pai e da mãe, se a gente teve um tênis de marca, se a gente foi uma viagem para Disney, que no meu caso eu nunca fui, né? Ou um Hospital Vermelho que eu nunca consegui comprar. A gente não lembra de absolutamente nada disso. A gente só lembra de Deus te abençoe. A gente só lembra de uma mão na nossa testa até a febre baixar. A gente lembra de alguém cuidando, a gente lembra de alguém te ensinando a andar de bicicleta e te socorrendo quando ela cai, e dizendo comece novamente, porque assim é a vida. Essas memórias, elas são construídas desde a tenra infância, e a escola tem o privilégio, mas ao mesmo tempo esse lugar de importância de dizer para a família, vocês vão viver isso conosco, porque nós vamos construir essas memórias, mas ao mesmo tempo construir potências da alma, tanto cognitivas como emocionais. Então você imagina o que é a beleza. Eu sempre costumo dizer, né, que eu acho um milagre que todo dia 1,7 bilhões de crianças e adolescentes vão para as escolas e voltam vivas. Porque você imagina, você está em casa, quando seu filho começa a correr, que você vê a hora ele bater a cabeça na mesa, você imagina uma escola com 1.000 crianças no intervalo correndo, você faz, meu Deus, será que... E voltam. É isso. É. Porque é como você disse uma vez, tem anjos nas escolas protegendo essas crianças e adolescentes. E os professores são esses anjos, as professoras, os porteiros, e também os anjos mesmo, né? Espiritualmente falando. E é essa ideia que a gente tem de fazer uma escola voltada para cuidar da família, que faz com que a gente esteja aqui nessa aula especial da Escola de Educação Parental, que sempre vai acontecer quando um tema relevante chamar a atenção da sociedade. E a gente está muito grato, André, por você tá aí uma hora dessa ainda, né, na empresa, esperando a gente, ainda vá para casa, pegar a ponte Rio-Niterói para ir para casa, né? E a gente está muito feliz, queria te agradecer muito, muito mesmo. Quero que as pessoas saibam que a gente tem um carinho muito grande por André e pela parceria com a Rede Inspira e todas as escolas que já estão com a gente. Nossas escolas que estão aqui, todas dizendo, estão aqui, já você está vendo no chat, né? A SEB, todo mundo falando, que é alegria, ó, GGE, tá vendo? Todo mundo dizendo, ó, colégio, e todos os colégios que a gente tem a alegria de estar junto aqui e saber que a gente tem essa parceria e que, como o André muito bem colocou, diante dessas circunstâncias, que fique mais alinhada e ainda mais reforçada, né, Jaime? Verdade, André. Muito obrigado, André, a toda a nossa rede que está aqui. Pessoal, queria dizer que nós estamos juntos, vamos continuar o que a gente chama de nutrição emocional das famílias, mandando conteúdos para vocês compartilharem. São novos tempos que aprimoram o nosso olhar para um pouco mais de delicadeza para a vida. Não são tempos só de violência, são tempos de reflexão, de vigília, como o André falou. E agora nos cabe cuidar dos nossos pequenos, dos jovens, com diálogo, com aproximação da escola. Eu acho que esse momento foi um momento muito importante para que as famílias entendessem junto às escolas como é que podem trabalhar juntos para poder garantir esse futuro, né? Essa administração das coisas, dos problemas novos que estão surgindo. Então, a gente está muito feliz de ter vocês como parceiros da Educa. E para a escola que não é parceira ainda da Educa, o QR Code está aqui embaixo, tá? Então, aponta para o QR Code aqui do WhatsApp, né? O André fica rindo aí que está achando que não vai
ter. A gente vai apresentar a Educa para quem não é Educa também, André. Como é que... E chama a gente vai ir para a sua escola também para levar a nossa jornada de letramento digital, educação socioemocional e escola de educação parental. A aula de hoje é uma aula extra, uma aula rápida, mas todos os parceiros Educa sabem que pode contar com as mais de 2 dezenas de aulas que existem para os pais poderem exercer essa atividade da parentalidade com um pouco mais de segurança. Então, boa noite, pessoal. Um grande abraço para vocês. André, palavras finais para a gente encerrar a nossa aula, por favor. Não, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder conversar com amigos e falar sobre educação. Obrigado aí pelas famílias, as escolas presentes. É uma alegria enorme, uma honra para a gente aqui na Inspira sermos parceiros. A Escola da Inspira, que ainda não tem Educa, saiba que ano que vem com certeza vai ter, e esse ano a gente já está mexendo os pauzinhos para finalizar o que falta, porque faz muita diferença. A escola é, sim, hoje um ambiente de formação socioemocional, ela faz parte disso. A gente não existe mais aquela diferença da educação escolar para a educação ponto. É educação ponto, Você não consegue ser eficiente em conteúdos se você não tiver a formação holística e completa. Isso é muito seguro. E o que eu posso dizer aqui para todas as famílias, todos os pais que nos acompanharam, é muito natural que cada família tenha as suas dúvidas. Conversem com suas escolas, procurem suas escolas e confiem na avaliação técnica das suas escolas. Porque se vocês, em algum momento, já tomaram a decisão de colocar seus filhos na escola, é porque vocês confiaram. E todo educador, eu tenho convicção que todos os educadores que estão aqui dormem e acordam muito conscientes do tamanho da sua missão, da sua responsabilidade, que é de compartilhar na educação do bem mais precioso de qualquer ser humano, que é teu filho. É uma vocação. Quem a tem com muita felicidade, com muita alegria, e é um eterno estudioso, é um eterno aprendiz. Então, tenho certeza, famílias, confiem na avaliação das suas escolas, porque tenho certeza que é com base em muita serenidade, muito estudo e formação continuada, como a que a Educa dá. Então, é isso. Obrigado mais uma vez aí. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, gente.